Muito boa noite para você que está começando essa noitezinha, seja indo para casa, seja ainda no trabalho, seja já em casa fazendo a janta. Muito bem-vinda. Você está aqui no Desacato. Você está no programa É com Consciência e eu sou o Paulo Horta. E mais uma vez a gente vai trazer um debate profundo e hoje para tratar da pós-verdade. Sim, a gente vive um mundo de fantasia, um mundo de mentiras ou de meias verdades que complica demais nós interpretarmos a realidade, porque, infelizmente, esse mundo está sendo construído também pelos grandes meios de comunicação. E para discutir um pouco mais sobre isso, hoje a gente vai ter a companhia do professor José Morato Leite, um grande companheiro da UFSC, que está atuando há muito tempo já nessa caminhada por um mundo mais justo, né, Morato? Muito bem-vindo aqui no Ecoconsciência. Muito obrigado, Paulo Horta. É um prazer estar aqui com você, discutindo temas relevantes aqui da sociedade, né? E é um prazer sempre estar com você, com essa Muito sua atividade relacionada a questões ecológicas, né? Com o Ecoando, que é um trabalho belíssimo que você tem feito, né? Então, é muito obrigado, bacana. obrigado. O Morato está falando do programa Ecoando Sustentabilidade, pessoal, que é um programa de extensão da Universidade Federal de Santa Catarina, a partir do qual a gente sim atuou junto a diferentes questões da nossa sociedade. Mas nesse momento da gente falar de pós-verdade, mais do que nunca, é fundamental a gente conhecer com quem está falando, né? O professor Morato é professor titular de Direito Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é membro e consultor da IUCN, que é uma fundação internacional para a conservação da natureza. Essa comissão que ele faz parte, na verdade, eu também faço parte, coincidência, viu, Morato? Eu também sou da IUCN. Ele é ex-presidente do Instituto O Direito por um Planeta Verde, coordenador do Grupo de Pesquisa de Direito Ambiental e Ecologia Política na Sociedade de Risco, do CNPq, foi tutor do PET-MEC, bolsista de produtividade de pesquisa do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, pesquisador 1 do CNPq, e ganhou o prêmio Pesquisador de Destaque da Universidade Federal de Santa Catarina de 2011. E não sei se você que está nos acompanhando sabe, eu também sou pesquisador 1 do CNPq, pessoal, também tenho atividade internacional, e, e, e esse é um processo muito duro, né, Morato? Ser pesquisador, ser cientista, é um trabalho árduo, a gente dorme pouco, trabalha muito, para a gente produzir um mundo mais justo. E um dos trabalhos recentes que Morato trouxe para a gente, queria que o Morato compartilhasse. Raulzito, se puder subir. Morato, conta um pouco dos dois livros que estão em lançamento. Nós tivemos um projeto aprovado pela FAPESC, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do Estado de Santa Catarina, e com ele nós utilizamos um instrumento que traz uma proteção, ou visa uma proteção ambiental mais alargada, né, porque nós usamos, então, a geoinformação como tema de justiça, justiça social, justiça territorial, né? Quando a gente tem informação, a informação sempre é a alma do negócio, né? Então, a informação, para a questão da proteção ambiental, que é a minha área de pesquisa, que é o direito ambiental, que eu trabalho desde 1982, e venho pesquisando o direito ambiental, e agora temos um instrumento que acho que nos ajuda, né? Agora, temos que ter cuidado, né? Porque tudo é em cima da informação. Então, você tem hoje o sistema de informação geográfica, que já tem dados que são conhecidos pelo público, né? Hoje nós usamos o Uber, e o Uber trabalha com sistema de informação geográfica, né? E cada vez mais podemos utilizar esse sistema, esse instrumento, esse mecanismo para as questões ecológicas, porque ainda temos um pensamento muito retrógrado
relacionada com a proteção ambiental. Ela é proteção mais assim, com o viés do ser humano, né? E nós temos que juntar a pauta ecológica, a pauta da natureza, para que o direito ganhe uma outra performance. Mas, lógico que não é só isso, né? É todo um sistema que nós temos hoje que bate muitas vezes naquele capitaloceno que muitos dizem, né? Que é um sistema econômico que visa lucro e que a natureza é usada como um bem instrumental, né? Então, assim, basicamente esses livros que foram lançados, que estão agora disponíveis para serem baixados gratuitamente, né? Eles interagem com uma visão interdisciplinar, pessoal da geografia, oceanografia, ecologia, e muitas áreas conexas, né? E que também estão utilizando do sistema para mostrar a utilidade, vamos dizer, cientificamente ancorada do sistema de informação geográfica, unindo com a proteção ambiental. A proteção ambiental fica mais alargada com essa informação do sistema de informação geográfica. Basicamente é isso. São 2 livros. Um deles trata da balneabilidade da Lagoa da Conceição. Olha que tema bacana, né? Porque nós aí lutamos para que o Paulo faz muito isso também, luta pela preservação da Lagoa da Conceição. Já vi vários vídeos do Paulo Horta mostrando a importância que tem para a qualidade de vida das pessoas, para os problemas sociais. É uma ligação de dois temas, né? Que é uma resiliência ecológica e uma resiliência social, que podem aparentemente ser díspares, mas tem que ser tratada conjuntamente, né? Então, esse livro, ele fala um pouco da balneabilidade, um dos livros, né? Fala da balneabilidade da lagoa e está trazendo informação que é importante para as pessoas saberem, e mais que isso, como usá-la, né? Então, ele monitorando todas as pontos da lagoa, ele tem uma visão macro, né? Então, hoje nós precisamos de uma proteção multinível, né? Que é isso que é o mais importante, porque o poder público ele deixa de fazer, não dialoga entre si, e aí a proteção, vamos dizer, é limitada, né? Então, nesse caso da Lagoa da Conceição, nós estamos com uma ação civil pública na Lagoa da Conceição, o que nós queremos mostrar é incitar o Poder Judiciário a entender o problema de uma maneira macro, né? Então, talvez de uma coisa estrutural. Nós precisamos rever a estrutura do sistema de proteção ambiental. E, logicamente, com o auxílio da geoinformação, nós estamos fazendo algo mais detalhado, com mais informação e cientificamente ancorado. É isso que a gente quer, né? E o segundo livro, Morato, do que trata o segundo livro? Então, o primeiro é da balneabilidade. O segundo livro, nós separamos em dois temas, 2 eixos. Um eixo mais jurídico, né? E um outro eixo mais interdisciplinar. E aí nós temos uma coletânea com 500 páginas e bem direcionada, né? Vários colegas da UFSC, professores que têm conhecimento científico e, ao mesmo tempo, preocupação com a proteção ambiental, participaram conosco desse livro, né? Inclusive, tem um trabalho do Ecoando ali, não só com o Paulo Horta, com a professora Alessandra, e o grupo do Ecoando participou também desse livro, né? Temos lá o Luiz Ujeda, que trabalha com a geocracia, que ele é um especialista na área do geodireito. Ele é formado tanto no direito como na geografia, né? Também temos a participação do Kleber Souza, que foi superintendente do IBAMA, e é uma pessoa muito qualificada, que trabalha muito com cartografia,
né? Então, ele também deu um viés, vamos dizer, de áreas afins, né, que estão relacionadas com o problema da geoinformação. E aí nós temos um livro que é pauta da discussão do direito ambiental. Com informação, você tem como agir, né? Você usa do estudo prévio de impacto ambiental, você precisa de informação. E informação cada vez mais apurada, né? E com o estudo de impacto ambiental, é um exemplo do instrumento, né? Que deve ser olhado hoje sob o prisma da mudança climática, né? E aqui está o nosso site, aqui o que o Paulo está apontando, que é o site do GPDA, onde vocês podem baixar o livro, né, e discutir e utilizá-lo, né? Nós estamos fazendo uma boa divulgação do livro, porque eu acho que é importante para todo mundo, porque nós estamos aí querendo também dar informação não falsa, né? Informação cientificamente ancorada e que tenta trazer uma realidade de uma proteção mais ampla dos problemas ecológicos. É isso que a gente... E o livro é gratuito, né, Morato? Importante destacar. Isso, é isso. É um livro que tem um financiamento e a gente faz para a população, né? Faz isso para que a informação chegue em outros lugares, né? E eu fico muito contente em ter trabalhado com essa área. Eu podia ser um advogado, né? Um advogado que trabalhava para o poluidor, mas não é esse o meu métier. Meu métier é ter essa vida acadêmica e prestar um serviço para a geração futura, né? Porque nós temos que pensar na geração futura, né? E eu acho que é interessante, Paulo, porque toda vez que a gente avança com instrumentos mais contemporâneos, a gente pode se associar com a tecnologia, mas precisamos cuidar da pós-verdade, né? Tá certo? Ou de informações que não condizem com a realidade e que visam, de alguma forma, trazer fake news, vamos dizer, duvidar da ciência em muitas ocasiões em que não é necessário, né? Nós estamos aí há anos, né, Paulo, lutando com as questões da emergência climática, com a mudança climática. Muita gente ainda não acredita nisso, né? E o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né? O porto-alegrense, lá o gaúcho, ele não acreditava muito na mudança climática, mas depois do acidente 80%, 90% já acreditam na mudança climática. Não foi acidente, Morato. Não foi acidente. Não foi acidente, né? Foi previsível. Não foi acidente nenhum. Foi justamente um desastre climático anunciado e previsível até, né? Tá certo? Então, porque já tinha dado outras possibilidades para a informação, né? E essa informação devia estar lá, né? E eu acho que o que não tinha de informação ficou patente. E mostra também que o sistema não funciona. A própria Defesa Civil, lá do Rio Grande do Sul, ela é carente, né? Como é a catarinense, né? Como é a catarinense. A catarinense também. Mas a catarinense, pelo menos, ela tem a tecnologia, mas ainda não tem o pessoal da Defesa Civil, né? Tem poucas pessoas na Defesa Civil e ganham pouco. São cargos comissionados, e aí não dá para fazer muita coisa, né? Apesar de você ter a tecnologia, você ter um sistema melhor aqui em Santa Catarina, você não tem a Defesa Civil daquele funcionário que ganha razoavelmente bem e pode trabalhar e é um especialista na área, né? Então, exatamente, tudo isso tem que melhorar, né? E agora é importantíssimo. E tem que melhorar rápido, né, Morato? Morato, perdão de interromper, só porque a gente vai ter que sair para o intervalo agora, mas dialogando com o Nando Pereira, que fez o comentário, mas
comunidade, a sociedade lá de Porto Alegre, acabou elegendo o prefeito que, enfim, foi responsável, foi negligente, ou prevaricou ao não fazer a manutenção dos diques, ao não observar aquilo que os relatórios de 10 anos atrás já diziam. Assim como os relatórios que tem em Florianópolis já dizem sobre alagamento em áreas que, por exemplo, agora, no começo desse ano, alagaram e produziram prejuízos milionários. Mas eu deixo a pergunta para você que nos acompanha. Muito boa noite, Nando, e muito boa noite a todo mundo que nos acompanha. Será que você não está sendo vítima da pós-verdade? A gente, na volta do intervalo, a gente vai, então, entrar nessa questão. Aguenta aí. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sind Saúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438. Bom, pessoal, a gente está de volta. Morato, chega mais, porque eu quero compartilhar com vocês agora um pouco do que é essa discussão da pós-verdade. A gente tem aqui alguns slides, porque esse é um fenômeno que acontece há muitos anos, foi utilizado como instrumento para produzir desinformação, para produzir, enfim, até o ódio que alimentou guerras, não é? Desde os romanos, mais recentemente, na Segunda Guerra Mundial, durante a pandemia de Covid-19, a pós-verdade produziu verdadeiras tragédias. E, infelizmente, nas últimas semanas, nós fomos vítimas de pós-verdades aqui, melhor dizendo, aí em Florianópolis, porque eu estou em Brasília, na Conferência Nacional de Meio Ambiente. Mas é muito importante lembrarmos que veículos de comunicação de fato divulgaram meias-verdades ou evitaram de falar dos fatos para produzir um movimento emocional, para produzir, de fato, constrangimento de um juiz. E isso é muito perigoso para a nossa sociedade, porque, primeiro, demoniza a política e demoniza instituições como a Universidade Federal de Santa Catarina, instituições como a Justiça Federal, instituições como o Judiciário. E, sendo o professor Morato um jurista, eu queria perguntar para você, Morato, até que ponto isso é admissível em uma democracia? Até que ponto o que esses jornalistas fizeram é direito de livre expressão? A gente vê que primeiro houve uma não verdade, né? Primeiro ele colocou ali no blog da Jovem Pan, né? Ele colocou que essa ação civil pública é uma ação estrutural que foi promovida como uma atividade de extensão da universidade, né? O que é isso? A universidade ficando mais perto da comunidade, fazendo atividade de extensão. Ela ofereceu assistência judiciária gratuita às ONGs, né? Como oferece há muito tempo. Eu tenho um projeto desde 1994 na UFSC, que oferece assistência judiciária gratuita às ONGs voltadas à proteção ambiental, que é uma maneira de você fortalecer a cidadania ambiental e uma cidadania ecológica, né? Porque não podemos ficar só na mão do Ministério Público para propor as ações que tenham um caráter ambiental,
né? Então, a ação em si, ela foi construída com diálogo, né? Eu acho que é isso que a gente tem que... A verdade é essa, né? Foi construída com diálogo, com vários professores da UFSC. O Paulo Horta dialogou conosco, ajudou fazendo perícia, não perícia do Google, ele fez perícia científica, cientificamente ancorada, né? Então, tudo isso foi feito, um diálogo também com o programa interdisciplinar em Ciências Humanas, professor Scheib, por exemplo, né? O professor Daniel, lá da Engenharia Sanitária, o professor Paulo Belli também nos ajudou, a Alessandra nos ajudou, né? E mais de 20 juristas que eu tenho conhecimento, né? Porque eu já fui presidente do Instituto Direito Planeta Verde, lido muito com direito ambiental, como eu te falei, desde 1982, né? Então, eu conheço muita gente da área jurídica, né? Então, eu conseguia aliar essas pessoas para darem pareceres, né, sobre temas que nós entramos com a ação civil pública estrutural. E é uma ação que ela tem um êxito, porque ela já foi citada no site das Nações Unidas, Harmony with Nature, como um caso paradigmático, né? E mesmo no Sabin Center da Columbia University, também foi citado, né? Como um caso de uma litigância ecológica, que é uma das primeiras vezes que nós entramos com uma ação pedindo a natureza como sujeito de direito. Isso é muita coisa. Isso é para instigar o Poder Judiciário a ter uma contemporaneidade, entendeu? E mais que isso é para ensinar, para mostrar que os litígios ecológicos precisam do meio jurisdicional, um processo judicial, que seja adaptável a um problema complexo como o problema do dano ecológico. Então, tudo isso foi dito nessa ação civil pública. E o juiz acatou as nossas propostas, tanto na inicial, criou uma Câmara que é para dialogar com os vários setores que são responsáveis pela gestão da Lagoa da Conceição. Deveria participar toda a sociedade que está engajada com o caso da Lagoa, né? E mostra que é um modelo que deve prosperar, né? Que tem que haver participação social para resolver um problema complexo. Então, essa parte da ação da Lagoa, ela é super importante. Eu só estou comentando um pouco da ação da Lagoa para mostrar para aqueles que nos estão assistindo a importância desse caso para a geração futura, a importância desse caso para instigar o Poder Judiciário a compreender melhor os problemas ambientais, né? E falo isso porque a tarefa daquele que trabalha na área jurídica também é tentar ajudar o Poder Judiciário ou as questões jurisdicionais a ter um reentendimento também, né? Quando você tem um dano ambiental, por exemplo, Paulo, você não pode priorizar a compensação ecológica. Você tem que priorizar a restauração ecológica. Você sabe disso, você é um estudioso nisso, né? Então, se na justiça priorizar a compensação ecológica, nós não estamos fazendo o que deveríamos fazer, porque a prioridade é a restauração in natura. Então, são esses alguns elementos como esse que a justiça só tem a ganhar, entendeu? Quer dizer, a justiça ela tem que também criar novas normas para que haja uma proteção contra a mudança climática, quanto ao dano climático, quanto ao direito da geração futura, né? Então, tudo isso está sendo discutido nessa ação. São temas que são discutidos nessa ação. Bom, de vanguarda, né, Morato? É uma ação de vanguarda que, de fato, nos coloca...
no lugar de estar apedrejando o juiz, os juristas envolvidos, a ciência envolvida, Santa Catarina poderia estar se vangloriando de ter sido pioneira em, de fato, avançar na perspectiva da relação do homem com a natureza. E tudo isso seria bom para a natureza, para a nossa sociedade e especialmente para a nossa economia, né, Morato? Exatamente. E outra coisa, eu vou dizer mais uma coisa para você, né? Quem não gosta da Lagoa da Conceição? Quem mora aqui não gosta da Lagoa da Conceição. É um bem imaterial da cidade. Quer dizer, se eu não tenho uma relação direta com a Lagoa, nós temos um interesse coletivo em relação à Lagoa. É a mesma coisa aquela praça, a árvore da Praça 15, daquela figueira. As pessoas não voltam na figueira para ver se casam, né? Tá certo? Porque ela tem o nome do figueirense lá, acho que talvez tenha tido relação com isso, né? Então, é um bem material. E como é que a gente vai salvar isso? Porque senão a geração futura não vai ter nem memória. Falar, a Lagoa não existe mais. O que é a Lagoa da Conceição? Ela acabou, ela não tem mais aquela mesma biodiversidade, aquele bem ecológico ali que presta serviço a toda a sociedade, né? E é esse um processo, né, Morato, que nos coloca diante de uma prática que parece, então, agora ser utilizada para o caso da Banida da Beira-Mar, no lugar de nós discutirmos os fatos, de discutirmos quais são os impactos da Marina, o que podemos fazer para diminuir esses impactos, quais seriam as alternativas locacionais para essa Marina, para que tanto a natureza, a sociedade, quanto a economia fossem beneficiadas, no lugar de nós discutirmos a ciência por detrás de um empreendimento ou de uma ação qualquer da nossa sociedade, a gente fica atribuindo interesses ideológicos a pessoas que são sabidamente comprometidas com suas profissões. Então, à disposição sempre estiveram para fazer um diálogo aberto, franco e verdadeiro sobre tudo aquilo que foi proposto na Lagoa da Conceição, nas Beira-Mar, Sul e Norte, no sul do estado de Santa Catarina, no norte do estado de Santa Catarina, no Brasil inteiro. Aqui na Conferência do Meio Ambiente, a gente está discutindo, por exemplo, exploração de petróleo na Foz do Amazonas, usando um trabalho que foi produzido pelo coletivo Ecoando Sustentabilidade. Não é? Nós estaremos amanhã à tarde discutindo elementos que vão nos ajudar a construir a programação da COP30, aonde o Brasil está sediando, recebendo o planeta inteiro, usando conhecimentos produzidos por quem? Pelo Ecoando Sustentabilidade. E, inclusive, Morato, eu vou querer fazer convites para vocês, para o GPDA, para estar na COP com a gente, hein? Amanhã nós vamos construir essa programação paralela e os exemplos construídos em Santa Catarina são exemplos para o planeta inteiro. Então, eu aqui gostaria, antes de convidar Morato para a sua última palavra, né, reforçar o nosso compromisso e a disponibilidade da informação, que você vai ver aqui no link, né, tudo isso que o Morato acabou de fazer e de falar, está disponível para você. Você tem acesso à informação gratuita produzida por uma universidade pública de extraordinária qualidade. E o programa GPDA, só para todos saberem, eu andando pelos corredores aqui da conferência, olha, manda lá um abraço para o professor Morato. O pessoal conhece o professor Morato de norte a sul do Brasil. Então, é muito importante a gente respeitar e agradecer demais esse trabalho decadal do grupo do GPDA, mas especialmente do grupo do professor Morato. Morato, suas últimas palavras aí para a gente dar tchau para a nossa audiência. Olha, eu só falo o seguinte, que é importante, então, a gente pensar que esse caso é um caso paradigmático. Nós conseguimos uma decisão do juiz bem interessante recentemente a respeito de uma recuperação da Lagoa da Conceição, uma medida estrutural, né? E essa decisão foi agravada, o Tribunal da 4ª Região suspendeu por enquanto, mas nós ainda vamos recorrer, né? E vamos recorrer porque olhar a natureza e fundar a recuperação baseada na própria natureza é o que a Lagoa da Conceição precisa, né? Soluções baseadas na natureza.
E nós vamos bater nesse martelo, né? E vamos recorrer e vamos ganhar. Vamos ganhar. Muito obrigado, pessoal. Produção Portal Desacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.